Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, cujo título é A Relevância e a Importância da Doutrina Pentecostal para manter a Igreja Viva. Irmãos, nesse nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo e de todo outro legado pentecostal para a igreja do século XX, do século XXI, que eu tenho certeza que é um legado extraordinário. Sem sombra de dúvida, o movimento pentecostal é um dos principais movimentos de avivamento da história da igreja e será uma aula muito satisfatória para mim ministrar, e eu tenho certeza que para todos vocês que também são professores, será uma aula muito agradável para vocês ministrarem a classe de vocês. Vamos iniciar então nossa exposição. Em primeiro lugar, eu queria destacar para vocês que a nossa abordagem vai seguir a revista, os tópicos da revista, porém eu vou acrescentar mais um tópicozinho, tá bom? Bem específico, que não está na revista, até tá, mas tá de maneira muito superficial, que é a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Depois nós vamos falar sobre o Pentecostes bíblico, vai falar primeiro sobre a promessa do Espírito Santo para depois falar sobre o dia de Pentecostes, depois vai falar sobre a identidade pentecostal na igreja e, por fim, a manutenção da chama pentecostal, que é dar continuidade ao legado pentecostal. No final, nós vamos também manter aquele quadro, que eu sei que algumas pessoas gostam muito, que é respondendo às dúvidas, respondendo às críticas, respondendo alguns elogios também, ou alguma participação dos irmãos. E, por fim, quero convidar você, nós inauguramos na semana passada o quadro do Apoie-se e o Seja Membro. O Apoie-se, o link do Apoie-se vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E o Seja Membro, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E nós colocamos a participação do membro ou no Apoie-se como condição também, irmãos, para fornecermos o nosso slide, tanto em PDF quanto em Word. A novidade agora do Word é que você pode editar esse slide e colocar informações que você considere mais adequadas para a sua classe ou retirar informações que você acredita que não dará tempo de ministrar. Então, esse material vai ficar disponível para você que aderir ao nosso programa de membros ou do Apoie-se, tá? Lembrando sempre que o objetivo é a manutenção do canal. Como vocês sabem, a gente usa equipamentos de nível semi-profissional e acaba que, vez ou outra, a gente tem que trocar um equipamento, adquirir um equipamento novo, fazer manutenção e, com certeza, a ajuda de vocês vai ser muito útil para esse propósito. Vamos, então, dar continuidade. Primeiro, iniciando o subtópico, ou melhor dizendo, o tópico, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Toda vez que eu falo do Espírito Santo, irmãos, eu gosto de começar falando da ação dele no Antigo Testamento, para que nós possamos entender a ação dele no Novo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, então conhecer o Antigo é fundamental, tá bom? E quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vê o Espírito Santo agindo de diversas formas, como, por exemplo, capacitando os homens escolhidos por Deus para liderar, capacitando e falando através dos profetas, também atua de diversas outras formas de capacitação, como, por exemplo, dando força para a sanção, atuações que levam as pessoas ao êxtase, a profetizarem. Vamos então começar falando da ação do Espírito Santo na capacitação para liderar. Quando a gente fala dessa capacitação, a gente começa lá em Números capítulo 11, que fala acerca de Moisés, que está cansado, falando para Deus que não aguenta mais, e Deus manda ele separar 70 anciãos para ajudarem Moisés nessa missão de liderar o povo de Israel. E Deus fala assim, eu vou tirar do Espírito que está em ti e vou fazer repousar sobre eles. E quando Deus faz isso, a Bíblia diz que esses 70 profetizaram. Inclusive 2 que estavam na lista, que não foram para o encontro, para o ajuntamento, continuaram no arraial, eles também profetizaram no arraial. Josué até ficou incomodado. E aí Moisés responde, por mim, que eu queria que todos profetizassem. Quanto mais profeta, melhor. Então não tenta defender meu ministério não, Josué. Eu quero mais é que todo mundo seja profeta. Então, quando, irmãos, a gente sabe o peso da responsabilidade que é fazer a obra de Deus, a gente nunca quer ser o alvo central da obra do Senhor, porque a gente sabe que a carga é muito grande. Quanto mais gente dividindo a liderança conosco, melhor e mais eficiente é o trabalho. Então, eles profetizaram. O que é isso, profetizar? Irmãos, é algum estado de êxtase, alguma coisa que eles falavam que visivelmente identificava que eles estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz o que eles profetizaram, tá? Muito provavelmente esse fenômeno aqui seja algum fenômeno parecido com falar em línguas, tá? Até porque não é dito qual foi o conteúdo da profecia deles. Depois nós encontramos também a Bíblia dizendo que Josué era um homem em que o Espírito de Deus habitava e por causa disso ele seria o líder de Israel depois de Moisés.
A Bíblia fala também que Deus, ele veio sobre Etiniel, o Espírito Santo de Deus veio sobre Etiniel no momento que ele assumiu a liderança como juiz de Israel. A mesma coisa aconteceu com Gideão, principalmente quando ele estava ali atacando os midianitas. A Bíblia fala que o Espírito revestiu Gideão. Aconteceu também com Jefité. Com Saul, então, a Bíblia fala que tanto o Espírito do Senhor se apoderou dele para ele liderar. Num dos episódios mais bonitos assim da história de Saul, nós vemos que Saul estava morrendo de medo, certo? No momento que ele foi escolhido como rei de Israel, estava escondido atrás das malas, mas logo depois de receber a unção, quando ele ouve falar que o povo está sendo afrontado, ele pega 2 pares de animais, corta em pedaços e manda para 12 tribos de Israel e fala que assim seria feito com todos aqueles que não viessem atrás dele, com os animais de todos aqueles que não viessem atrás dele. E todo o povo de Israel, como um só homem, se uniram atrás de Saul e foram vencer os inimigos. E da onde veio essa coragem, da onde veio essa ousadia? Porque ele era covarde, ele era fujão, estava escondido atrás das malas, estava com medo. Mas quando o Espírito do Senhor se apoderou dele, ele se tornou um homem corajoso. Nós vamos ver isso também no Novo Testamento. Os discípulos estavam ali todos escondidos ali dentro do cenáculo, morrendo de medo de morrerem também, porque quando matavam um líder, quando os romanos matavam um líder de alguma rebelião, eles matavam os seus discípulos também. Então os discípulos estavam morrendo de medo de morrer, mas depois que eles são cheios do Espírito Santo, eles ganham uma ousadia e começam a pregar com intrepidez, sem temor dos principais dos sacerdotes ou dos romanos. Enfim, até quando eles foram espancados para parar de falar em nome de Jesus, eles continuaram pregando, porque um espírito de ousadia, um espírito de coragem se apoderou deles. Nós vemos também que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, desde o momento que ele foi ungido para ser rei de Israel, e esse mesmo espírito ele se apartou de Saul, certo? E interessante que quando Davi peca, um dos pedidos que ele faz para Deus é: não me afaste, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Porque Saul sabia, Davi sabia o que significava perder o Espírito Santo, porque ele viu isso acontecer na vida de Saul. Então, todos esses textos que eu acabei de ler para vocês são textos que indicam a capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida de alguns indivíduos para empoderá-los para a liderança. Nós vemos também o Espírito Santo atuando como espírito de profecia. Eu não vou ler os textos para vocês, irmãos, mas é dito que o Espírito veio a fulano, o Espírito se apoderou do ciclano e o Espírito falou através de Beltrano, sempre as pessoas profetizando a partir da ação do Espírito Santo. Eu coloquei aqui vários textos que, se vocês quiserem depois consultar, se vocês depois quiserem ler, podem ler. Inclusive, no meu esboço original tinha até outros que eu tive que diminuir, né? Eu tive que retirar para que não atrapalhasse, para não ficar grande demais o slide, certo? Então, o Espírito Santo, ele capacita para a liderança, o Espírito Santo, ele capacita para a profecia, ele dá visões, ele teletransporta as pessoas. Você vê que Elias, ele era transportado pelo Espírito Santo para outros lugares. Isso aconteceu também com Filipe lá no Novo Testamento. Depois que ele pregou para o etíope, pro eunuco, ele foi transportado e o eunuco não pôde mais vê-lo. Depois nós vemos também Ezequiel sendo transportado, tanto em visão como fisicamente. E essa também é uma das atuações do Espírito Santo. E o Espírito Santo também atua com outras formas de capacitação. Não apenas para a liderança, não apenas para a profecia, não apenas transportando os profetas fisicamente para outros lugares ou para visões, mas ele também atribui outras capacidades sobrenaturais, como, por exemplo, para Bezalel. Bezalel foi o homem escolhido por Deus para fazer os utensílios do tabernáculo, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, lhe dando espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência, para ele fazer todos aqueles trabalhos artesanais com ouro, com madeira e com outras pedras preciosas, tá? Por causa de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Nós vemos também o episódio de Balaão, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele ficou em êxtase. Sansão, a Bíblia diz que quando o Espírito se apoderou dele, o Espírito se apoderou dele poderosamente ou possantemente, conforme a nossa tradição, e aí, a partir dessa ação do Espírito Santo, ele saía arrebentando todo mundo, ele ficava com uma força descomunal. Nós vemos também a atuação coletiva do Espírito Santo, quando Deus diz através de Zacarias que não é pela força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, o que vai acontecer com o povo não é por imposição apenas, mas é pelo convencimento do Espírito Santo. Todas essas são manifestações do Espírito Santo, tá? No Antigo Testamento. Nós vemos também ações, como eu falei anteriormente, vou reforçar agora, de transe ou êxtase,
que aconteceu no momento que as pessoas entraram no templo, na inauguração do templo, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam ficar de pé. Nós vemos também Daniel contando alguns relatos do que aconteceu com ele, que ele não conseguia, que ele perdeu as forças completamente diante da presença do Espírito. Abacuque também se removeu por dentro e seus ossos se apodreceram, ele ficou sem força nenhuma diante da presença de Deus, porque essa terrível presença de Deus, tanto ela gera êxtase, como aconteceu com Balaão, como aconteceu com os 70 que profetizaram, como aconteceu com Saul, como também atua fisicamente tirando as forças das pessoas. Tudo isso são exemplos lá do Antigo Testamento. E por fim, o agir do Espírito Santo no AT, eu coloquei aqui no formato de resumo, tá? Eu não vou repetir isso aqui, vocês podem dar um pause para ler, para relembrar tudo que eu falei até aqui. Destaque, que vai servir para a gente lá em Atos dos Apóstolos, são as experiências de êxtase ou de profecia, tá? Aconteceu com os 70, com Balaão e com Saul. E é dito que eles profetizaram, ou seja, eles falaram alguma coisa que identificava que eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso vai acontecer novamente lá em Atos dos Apóstolos. Vamos agora para o nosso tópico 2, mas antes de nós iniciarmos o nosso tópico 2, eu já quero convidar você para estar curtindo esse vídeo. Você que quer que ele chegue a outras pessoas, comente também, compartilha nos grupos do WhatsApp. Se você quer participar de um grupo que eu montei com alguns irmãos que também produzem para o YouTube, o canal Boa Semente, o irmão Éder, que disponibiliza diversos slides também, outros irmãos que têm sites que colocam o estudo por escrito. Nós compartilhamos lá sempre que publicamos o vídeo, para que todo mundo que esteja no grupo do WhatsApp possa acessar com mais facilidade, tá? Então são vários produtores, só não pode entrar no grupo para dar bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. É para compartilhar material ou tirar dúvida, tá bom? E tem gente que compartilha lá memezinho de escola dominical, textozinho de escola dominical, mas qualquer outro assunto que não seja escola bíblica dominical tá proibido nesse grupo, até porque as pessoas lá são muito ocupadas, né? Então, tá convidado também, o link tá aqui embaixo. E, mais uma vez, eu reforço, você que quer ser um participante na obra desse canal, você também pode se tornar membro e pode aderir ao Apoia-se. Vamos então para o nosso tópico 2, o Pentecostes bíblico. Em primeiro lugar, o Espírito prometido. Aqui eu já estou seguindo a sequência exata como está na revista, mas com muita complementação minha, tá, irmãos? Várias coisas que estão aqui são complementações minhas. Primeiro, irmãos, o livro de Isaías. O Isaías fala do derramado do Espírito em diversos momentos. Tanto na vida do Messias, tá? Tanto na vida do Messias, que vai se cumprir no momento do batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E aí Lucas vai dizer que logo depois desse fato, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Como também tem anúncios do derramado do Espírito Santo, como águas que cobrem o mar, e usando também outras expressões, dando a entender que isso vai acontecer na era messiânica, tá bom? Quando o Messias se manifestasse. Então todos esses textos de Isaías são textos relacionados ao derramar do Espírito Santo. Eu não vou ler para vocês, senão fugiria muito do nosso escopo. Mas a grande profecia do Antigo Testamento, que fala sobre o derramado do Espírito Santo, ou a promessa do Espírito Santo, é sem dúvida Joel capítulo 2, que diz que há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então Jesus vem, ou melhor dizendo, Deus vem profetizando através da boca do profeta Joel que o Espírito que antes era derramado basicamente nos líderes, aqui reis e juízes, nos profetas e nos sacerdotes, através da unção, esse mesmo Espírito agora, ele seria derramado não apenas a grupos específicos, mas sim em toda a carne. E essa profecia do derramado do Espírito em toda a carne, sem sombra de dúvida, aconteceu na vida dos primeiros discípulos, dos 120 que estavam no cenáculo, lá em Atos 2, conforme nós veremos. Tá? E aqui é interessante, ó, sobre toda a carne é algo revolucionário, tá, irmãos? Não existe essa experiência no Antigo Testamento. Sobre toda a carne é algo revolucionário. Depois nós temos também profecias de Ezequiel. Aqui as profecias de Ezequiel estão falando também de um avivamento nacional de Israel, como por exemplo no texto dos vales de ossos secos. Fala que Deus vai levantar a nação através do seu Espírito e que Deus vai mudar o coração dos homens através do seu Espírito. Vai colocar dentro dos nossos corações, os seus estatutos. Depois,
eu não vou ler nenhum dessas profecias aqui, irmão, senão a gente não conclui, né? Você está vendo que são muitos textos. Depois nós temos também o texto de Jeremias, que não fala diretamente do Espírito Santo, mas no Novo Testamento ele é claramente utilizado para falar do Espírito Santo, tá? Associando o texto de Jeremias com os de Ezequiel. Os textos de Ezequiel falam do Espírito Santo dentro de nós, gerando uma transformação, gerando vida, uma nova vida. Já o texto de Jeremias fala de uma nova aliança, em que a gente não vai mais seguir a lei que está na pedra, a gente vai seguir a lei que vai ser colocada nos nossos corações. Essa lei nos corações, Paulo identificou, com certeza, associando o texto de Jeremias com os de Ezequiel, Paulo associou com o derramado do Espírito Santo no nosso interior, o selo do Espírito, ou o novo nascimento, ou a regeneração do Espírito. Todos são textos sinônimos, tá? São expressões sinônimas. E essa lei de Deus nos nossos corações, que é o Espírito Santo, Paulo também vai chamar de circuncisão do coração. Se você ler esse texto aqui, e esse aqui de Ezequiel, tá? E esse daqui de Ezequiel, e ler Romanos e Gálatas, acerca de como o Espírito substitui a lei, você vai identificar que ele extraiu essas conclusões lá em Gálatas e Romanos desses textos aqui que eu estou mencionando para vocês agora. Então o Espírito Santo também gera transformação de vida. Essas referências aqui vão dar base para o ensinamento de Paulo lá em Gálatas acerca do fruto do Espírito. Então aqueles textos que falam que o Espírito Santo deu coragem, ousadia, deu força, deu visões, levou as pessoas a profetizarem, são textos mais relacionados com os dons do Espírito. Já esses textos que falam da lei no coração, da mudança do interior, são textos que estão mais relacionados com o fruto do Espírito, com a transformação gerada pelo Espírito Santo. Então esses são textos do Antigo Testamento. Agora vamos para os textos do Novo Testamento. Em primeiro lugar, nós temos a profecia de João Batista. Eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lembrando que Espírito Santo é para os redimidos e com fogo é de juízo, tá? Não tenho tempo de explicar esse texto, mas eu acredito que eu já falei isso com vocês em outros vídeos bem antigos. Outra coisa também, o próprio Jesus falou que iria derramar o Espírito Santo, lá em Lucas 24, 49. Ele fala que enviaria a promessa do Pai e diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa do Pai, claramente pelo contexto, é o Espírito Santo. Tanto é que em Atos, capítulo 1, que é a continuação de Lucas, né? Porque Lucas escreveu os dois livros, ele repete essa promessa, para eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aconselho que todos vocês leiam esses textos, vocês que são professores, tá? Você dá uma aula com bastante propriedade. Lembrando também que, como são muitos textos, não leia esses textos para sua classe, senão a sua aula vai ficar muito chata. Tá? Tem gente que dá aula monótona. O que é uma aula monótona, irmãos? É uma aula muito paradona, sem dinamismo. Tá? Quando você fica lendo muito, a aula fica muito cansativa, fica enfadonha. Então procura ler antes, capturar as ideias que estão nos textos principais e ministra. E fala o conteúdo que você leu. Tá? Tem a Bíblia como referência do que você está falando. Não fala da própria cabeça. Porque também vem o extremo oposto, né? Tem gente que fica falando tudo da própria cabeça, não tira nada da Bíblia. Não, leia a Bíblia, extrai as lições dela e depois coloque para a classe com as suas palavras, com dinamismo, tá? Interagindo com os irmãos, fazendo perguntas. Isso vai tornar a tua aula muito mais agradável, muito mais produtiva. Então, Jesus renova essa promessa e fala para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele continua: e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Então o poder de Deus, esse revestimento de poder, é justamente uma capacitação para o testemunho, para a missão. E aí, irmãos, eu queria destacar com vocês 3 detalhes sobre essas promessas. 3 detalhes. O primeiro, a conversão e o batismo, ou melhor dizendo, 3 detalhes que a gente precisa observar daqui para frente, tá? Então, até aqui a gente falou da promessa do Espírito Santo. Agora nós vamos falar do derramado do Espírito Santo. Só que conforme nós formos falando, eu quero que você fique atento em 3 detalhes, para você já ir formando a sua compreensão do texto. Em primeiro lugar, a conversão e o batismo com o Espírito Santo são fenômenos idênticos. Você vai ver, por várias vezes, no Novo Testamento, a Bíblia falando do Espírito Santo como sendo a fonte da nossa regeneração, novo nascimento, selo do Espírito, sendo fonte da nossa nova vida. Isso tudo a gente engloba dentro da ideia de regeneração, tá? Que acontece no momento da conversão, no momento que a gente crê. Isso é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta.
Ou o batismo com o Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção, que ocorre após a regeneração, que ocorre após a conversão. Fique atento a essa pergunta, tá? Porque esse é um grande debate teológico que vai demarcar quem é tradicional e quem é pentecostal. Depois, o falar em línguas é a única evidência do batismo do Espírito Santo? Ou alguém batizado com o Espírito Santo pode, de repente, não falar em línguas e ter outra evidência? Qual é a natureza das línguas faladas no dia de Pentecostes? São línguas estranhas ou são línguas estrangeiras? Nós vamos falar sobre isso também, tá? Isso tudo está dentro da visão do legado da doutrina pentecostal. E aí que eu já quero começar, eu sou pentecostal, irmãos, então eu já quero começar citando um texto que você vai ver que claramente é diferente de Atos 2, que é João capítulo 20, versículo 22. Jesus já ressuscitou, Jesus se encontra com os discípulos e a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito. Quer dizer, então Deus entrega o Espírito Santo para eles ainda estando aqui entre nós. Em Atos 2, Jesus já subiu aos céus. A Bíblia diz que ele morreu na Páscoa, não é verdade? Morreu um pouco antes da Páscoa, ressuscitou um dia depois da Páscoa, no domingo. Ele ficou 40 dias entre os discípulos, de acordo com o relato de 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, se ele ficou 40 dias e a festa de Pentecostes ocorre 50 dias após a Páscoa, quando Jesus ascendeu, os discípulos ficaram 10 dias orando até o dia de Pentecostes. Tá? Então Jesus passou 40 dias aparecendo vez ou outra para eles. E durante esse período que Jesus ficou aparecendo para eles, Jesus já entregou o Espírito Santo para eles. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Só que esse recebimento de Espírito não foi o revestimento de poder ainda. E ele diz depois para os discípulos: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então haveria um segundo derramado do Espírito Santo, que é diferente desse primeiro de João capítulo 20, versículo 22. E é justamente isso que acontece em Atos capítulo 2, versículo 1 a 7. Em Atos capítulo 2, versículo 1 a 7, nós temos o relato de um segundo derramado do Espírito. O primeiro foi em João 20, Jesus ainda estava aqui ressurreto. No dia de Pentecostes, Jesus já tinha subido aos céus há aproximadamente 10 dias. Então, em Atos 2, os discípulos recebem uma segunda dose do Espírito, que é chamado de revestimento de poder. Então, aqui eles receberam a dose completa, como se eles tivessem recebido uma primeira dose enquanto Jesus estava entre eles, e em Atos 2 eles receberam uma segunda dose, que é a dose do revestimento de poder. E é dito que eles estavam no cenáculo. O cenáculo normalmente é o segundo andar de uma casa, um salão onde as pessoas costumavam realizar suas refeições. Parecia que era uma casa bem abastada, porque era um salão que cabiam 120 pessoas. E eles estavam ali orando continuamente durante esses 10 dias após a ascensão de Cristo. E quando eles estavam ali orando, a Bíblia diz que eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Quer dizer, era um som, não era um vento, era um som como de um vento. Então eles ouviram um barulho bem alto, como que de um vento, e aí esse som encheu toda a casa. Então ficou todo mundo ouvindo aquele barulho. Talvez você não saiba, mas a palavra espírito significa vento ou sopro, tanto no grego quanto no hebraico. No hebraico é ruá, também significa vento. E no grego é pneuma, da onde vem pneumático, ou pneu. Pneu do carro, por que ele é chamado de pneu? Por causa que ele é cheio de ar. Tá? O pneu, ou pneuma, é o espírito, que significa que é a mesma palavra utilizada para vento, sopro, é utilizado para espírito, só que no caso do Espírito Santo em letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, é o nome dele. E esse espírito, eles ouvem esse vento, Deus estava mostrando para eles: o meu ruá, o meu pneuma, o meu espírito está no meio de vocês. E além do som, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Aqui, irmãos, a língua de fogo é como você tem a vela, tem aqui o pavio da vela, e você tem a língua de fogo. Língua de fogo é isso aqui, ó, esse foguinho que fica em cima da vela. Então foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre a cabeça de todos eles. Isso foi visto. Algumas pessoas confundem isso aqui com batismo de fogo. Se você ler Mateus capítulo 3, você vai ver que fogo ali está no sentido de juízo. Aqueles não foram batizados com fogo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo repousando sobre a cabeça deles. Quer dizer, era um sinal visível de que o Espírito Santo estava entrando em cada um. Mas não significa que eles foram batizados com fogo. Você não vai encontrar essa expressão no Novo Testamento como sinônimo de batismo com o Espírito Santo. Tá? Isso é uma confusão feita com base na leitura equivocada de Mateus capítulo 3.
em que batismo com fogo é batismo de juízo. O próprio João fala no contexto que o machado está posto sobre a raiz e a árvore que não der frutos dignos de arrependimento será cortada e lançada no fogo. E aí, na sequência, ele fala que que o Messias viria após ele batizando com o Espírito Santo e com fogo, indicando o fogo, o juízo e o Espírito para os santos, para os justos. Então, aqueles não foram batizados com fogo, apesar de ter línguas repartidas como que de fogo. Tá? A expressão batismo com fogo, lá em Mateus 3, é sinônimo de juízo. Tá? Então, eles não foram batizados com fogo. Estou reforçando isso aqui porque eu já ouvi muito essa expressão equivocada nas nossas igrejas. Continuando. Então, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e a língua aqui não é língua falada, tá? É a língua, tipo a língua da vela, tá bom? Essa chaminha que fica em cima da vela, o nome disso é língua de fogo. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essas outras línguas aqui, irmãos, elas são línguas estranhas ou estrangeiras. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas eu já quero adiantar para vocês que quando eles começaram a falar, Jerusalém estava lotada de gente, lotada. E quando eles começaram a falar, o que aconteceu? Os homens que estavam ali de todas as nações, porque todo judeu ele tinha a obrigação de comparecer em Jerusalém para adorar o Senhor no templo 3 vezes ao ano, e essa obrigação era cumprida naqueles tempos. Pessoas vinham de todos os lugares, tinha judeus já espalhados no mundo todo, e eles vinham cada um falando o seu idioma. E tinha a língua franca internacional daquela época, hoje é o inglês, naquela época era o grego. Claro que a maioria se comunicava em grego, mas cada um tinha o seu próprio idioma. E quando eles chegaram em Jerusalém e ouviram o povo gritando, parecendo que estavam bêbados, e cada um entendia no seu próprio idioma, eles ficaram assustados e foram ver o que era. Tá? E aí algumas pessoas vão dizer, ó, se cada um entendia no seu idioma é porque eram línguas estrangeiras. No entanto, aqui claramente o fenômeno não está no falar, está sim no ouvir, porque cada um os ouvia no sua própria língua. Então é como se quem fosse o norte-americano estivesse ouvindo em inglês, o francês estivesse ouvindo em francês, o italiano estivesse ouvindo tudo em italiano, cada um ouviu na sua própria língua. Então, o fenômeno aqui, um milagre aqui, não estava só no falar, estava também no ouvir. E o que eles diziam? Eles falavam acerca das maravilhas de Deus, eles exaltavam o nome do Senhor. E aí se questionaram, não são galileus todos esses homens que estão falando? Mas como é que eles falam todos esses idiomas? Como que cada um de nós entende no seu próprio idioma? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele escreve em Efésios 5,18, para a gente não se embriagar com vinho que é a contenda, mas para a gente se encher do Espírito. Ou seja, se encher do Espírito é mais do que ter o Espírito. Ele já estava falando para pessoas que tinham o Espírito. Quando ele fala para se encher, é porque ele quer que eles dêem um passo além. Ter o Espírito é uma coisa, ser cheio do Espírito é outra. E eles falaram em outras línguas, que aí eu coloquei para vocês. São outros idiomas, é uma língua estranha. Nós vamos ver daqui a pouco. Depois, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos outros relatos que indicam que o momento da conversão é diferente do momento do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder. E aí esses textos são Atos 8. Em Atos 8, Filipe ele prega em Samaria, as pessoas se convertem. Depois dessa conversão, os apóstolos ficam sabendo e eles enviam Pedro e João para orar pelas pessoas de Samaria. Quando eles impõem as mãos, aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Aqui, irmãos, quando elas são batizadas, ocorre um fenômeno visível. O texto não diz que eles falaram em línguas, mas houve um fenômeno visível. Tá? Na regeneração, quando a pessoa é selada pelo Espírito, ninguém vê. Mas aqui, quando Pedro e João impõem as mãos, acontece algum fenômeno visível, que pelo contexto só pode ser o falar em línguas. E depois que eles falam em línguas, apesar de não estar escrito expressamente, os apóstolos identificam que eles foram batizados do Espírito Santo. E tanto identificaram que até Simão, o mago, identificou também e ficou fascinado. Então o que aconteceu ali foi um fenômeno visível. Na regeneração, no selo do Espírito, no novo nascimento, nós não temos fenômeno visível. Aqui sim. Então, Atos 2, nós vemos que em João 20, 22, eles receberam o Espírito, e em Atos 2 eles foram revestidos de poder e falaram em línguas. Aqui, no momento que Filipe pregou, eles creram, mas eles só foram batizados com o Espírito Santo no momento que Pedro e João impuseram as mãos. Então você vê que o momento da conversão, da regeneração, é diferente do momento do revestimento de poder. E depois nós vimos na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, o momento foi idêntico. O momento que eles se converteram foi o mesmo momento que eles foram cheios do Espírito Santo. Só que aqui em Cornélio fala
que ele expressamente que eles falaram em outras línguas, tá? Então aqui o momento da conversão foi junto com o momento do batismo, mas é dito expressamente que eles falaram em outras línguas. E por fim, em Éfeso, tinha alguns discípulos ali que ouviram Apolo pregando, foram batizados no batismo de João, criam em Jesus, já se consideravam discípulos, tá? O termo ali discípulos é claramente discípulos de Jesus pelo contexto. E quando Paulo pergunta para eles qual batismo eles conheciam, eles diziam que só conheciam o batismo de João. Eles ainda não conheciam o batismo no nome de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Então Paulo batiza eles em nome de Jesus e Paulo ora por eles e eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Então, tanto no texto de Atos 8 quanto no texto de Atos 19 fica claro e patente que o momento da conversão, que é o momento da regeneração, é um, e que o momento do revestimento de poder é outro. São dois fenômenos distintos, que em Atos 10 aconteceram no mesmo momento, mas em Atos 8 e Atos 19 aconteceu em momentos distintos, em momentos diferentes. E claro que, tirando aqui Atos 8, em que fica assim, pressuposto que eles falaram em outras línguas, porque foi um fenômeno visível, Atos 2 é claro que eles falaram em outras línguas, Atos 10 é claro que eles falaram em outras línguas, Atos 19 é claro que eles falaram em outras línguas, tá? É patente, é evidente, é visível. Então, só que não foi o único sinal do derramamento do Espírito. Além desse sinal, nós vimos também que eles foram revestidos de uma coragem e de uma ousadia antes jamais vista. Pedro, irmãos, era o Coca-Cola, ele era pressão. Pedro, ele era super entusiasmado e corajoso no momento e super frouxo e covarde em outro. Só que depois que ele foi cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele foi transformado. Tá? Por exemplo, você vê Pedro pisando na água e andando, mas no momento que o mar balança um pouco, ele afunda. Você vê Pedro falando para Jesus, eu estou disposto até a morrer por ti. E aí Jesus fala, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E o que aconteceu? Antes que o galo cantou, Pedro negou 3 vezes. Por quê? Porque ele era muito volátil, ele era muito volúvel. O ânimo dele, as emoções dele controlavam as ações dele. Então ele mudava de opinião muito rápido. E ele ficou muito assustado depois que Jesus morreu. No entanto, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele assumiu uma ousadia extraordinária. Tanto é que ele já começa a pregar em Atos 2 e 3.000 pessoas se convertem. Depois ele vai para a Porta Formosa em Atos 3, cura, ele e João curam o aleijado. Dali ele já entra para o templo e começa a pregar. Várias pessoas se convertem. Os principais do sacerdote mandam eles pararem, sob pena de ameaça. E detalhe, esses mesmos sacerdotes, esses mesmos principais, eles tinham condenado Jesus à morte 50 dias antes. Ou 50 e poucos dias antes. Quer dizer, era extremamente recente. Os mesmos homens que mataram Jesus agora estavam ameaçando eles. E o que eles fizeram? Continuaram pregando. O que o Sinédrio fez? Espancou eles. Depois que eles foram espancados e presos, depois soltos, eles voltaram a pregar de novo. Eles voltaram a pregar de novo. Então, irmãos, eles assumiram uma ousadia assim, sem precedente. Perderam o medo de morrer. Simplesmente isso. Viram Jesus ressurreto, quer dizer, triunfante, e receberam o poder do Espírito Santo, perderam o medo de morrer. Depois, sinais sobrenaturais. Cura do aleijado e tantas outras curas. Ressurreição de Docas e tantos outros milagres. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava, até o lenço de Paulo curava. Oração fervorosa, você vai ver Atos dos Apóstolos tendo várias orações fervorosas. Teve uma, irmãos, que foi tão fervorosa que a terra tremeu, o lugar tremeu. Tamanho poder de Deus revelado naquele lugar. E também é dito que eles foram cheios do Espírito Santo. Em todos esses momentos aqui é dito que eles foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, foi um transbordar, um sentir da presença do Espírito que deixou eles claramente cheios do Espírito Santo. E aí, dito isso, vamos para o nosso tópico 3, a identidade pentecostal na igreja. E o que é, irmãos, a identidade pentecostal? Pelo menos aquilo que a distingue das denominações clássicas. Irmãos, a doutrina do batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Essa é a principal característica das igrejas pentecostais, tá bom? Mas vamos falar de outras características também que estão associadas a esse assunto. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os debates teológicos relacionados aí aos dons do Espírito e ao batismo com o Espírito Santo. Primeiro debate é a diferença entre cessacionistas e continuistas. Quem são os cessacionistas? São aqueles que defendem que os dons espirituais foram designados para a época apostólica. Porque naquele tempo você ainda não tinha a Bíblia, o cânon fechado.
causa disso, aquelas pessoas que falavam precisavam ter uma credibilidade. Então, por isso foi tão importante os dons naquele tempo. Mas depois do fechamento do cânon e da fixação da autoridade das escrituras, os dons espirituais se tornaram desnecessários. Tá? Essa corrente cessacionista. E o que é corrente continuista? Não existe nada, absolutamente nada na Bíblia que indique que os dons espirituais eles só foram para a época apostólica. Tá? Não existe nada que diga isso. Então, da mesma forma como os outros ensinamentos do Novo Testamento servem para nós, por que os ensinamentos sobre dons não servem? Não existe motivo para crermos assim. Depois, temos os tradicionais versus os pentecostais. Aqui já é, além da questão dos dons, é a questão do batismo com o Espírito Santo. Tá? Para os tradicionais, a regeneração, o novo nascimento, o selo do Espírito, é exatamente o mesmo fenômeno do batismo com o Espírito Santo. Para nós são fenômenos diferentes. O batismo com o Espírito Santo é uma espécie de segunda bênção. Depois nós temos a língua estranha, como única evidência do batismo com o Espírito Santo, que é uma doutrina pentecostal. E temos outras igrejas que também são continuistas, que também seguem a linha pentecostal, acreditando que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, mas que defendem que o falar em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos citar esse texto daqui a pouco para vocês, ou pelo menos os argumentos deles para vocês. Depois temos a natureza do falar em línguas. Qual é a natureza dessas línguas? São línguas estrangeiras, são línguas estranhas, são línguas de anjos. Nós vamos tentar explicar isso para vocês daqui a pouco, tá? Vamos lá, então. Vamos deixar mais claro também, isso aqui é uma introdução, tá, irmãos? Estou já usando alguns termos que eu vou usar daqui a pouco sem explicar, tá bom? Vamos lá para os grupos, tá? Eu já falei deles, eu vou reforçar aqui. Primeiro, os tradicionais, que podem ser reformados ou não, eles acreditam que o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa que a regeneração ou o novo nascimento. Pensam que é o mesmo fenômeno. Os pentecostais separam, tá? Como a primeira bênção e a segunda bênção. Os carismáticos, eles são pentecostais, que surgiram por volta da década de 60 e 70, e a principal diferença dele para os pentecostais é que eles não fundaram uma denominação nova, eles permaneceram em suas denominações. Tá? Então, por exemplo, quem era batista, foi batizado com o Espírito Santo, continuou batista, só que ele botou lá batista renovado, presbiteriana renovada. Eles não se desvincularam de suas tradições teológicas para fundar uma denominação nova, como aconteceu com o movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele surge como um movimento mesmo a partir do avivamento da Rua Azusa, e ele se espalha pelos Estados Unidos e pelo mundo. Tá? E depois desse início do movimento pentecostal, várias pessoas, e ele surgiu nas igrejas históricas, nas congregacionais, nas metodistas, nas batistas, e por falta de aceitação das suas denominações históricas, esses irmãos pentecostais, eles fundaram igrejas independentes e se convencionaram naquilo que ficou sendo chamado nos Estados Unidos de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus nos Estados Unidos não é o nome de uma denominação, é o nome de uma convenção, tá? Que é tipo a união de todas as igrejas pentecostais. Então ali tinha todo tipo de denominação nas Assembleias de Deus. Tinha batista da Assembleia de Deus, tinha metodista na Assembleia de Deus. Bastava que ela fosse pentecostal e que ela fizesse parte da aliança dos pentecostais. Tá? Então os carismáticos eles surgem ali na década de 60 e 70 como um movimento dentro até mesmo do catolicismo, dentro das igrejas históricas, e eles não se desvinculam da sua tradição teológica. Eles continuam batistas, eles continuam metodistas, eles continuam presbiterianos, eles não fundam denominações pentecostais. E eles também são mais abertos para a relativização de alguns dogmas pentecostais, como, por exemplo, alguns carismáticos acreditam que o falar em línguas não é a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Temos também os neopentecostais, que não é um fenômeno de relevância teológica, é mais um fenômeno de relevância sociológica. Tá? Não existe uma doutrina neopentecostal. Os neopentecostais, eles são pentecostais. Só que eles se diferenciam dos pentecostais não pela doutrina, e sim pelas práticas. Então eles acreditam no batismo do Espírito Santo, eles acreditam no falar em línguas como evidência, eles acreditam nos dons espirituais, só que quase não falam de santidade. Quando falam de dons, basicamente se restringe aos dons de cura. Quando falam acerca do agir do Espírito, dão extrema ênfase em milagre. Tá? Não falam das outras formas de ação do Espírito, falam muito pouco. Então, os neopentecostais, eles estão aqui apenas para dizer para vocês que para esse tipo de estudo aqui eles não têm tanta relevância. Depois, nós temos, com maior detalhamento, a diferença entre cessacionistas e
continuistas. Na verdade, acho que eu não vou detalhar isso não, tá? Até porque, enfim, para a nossa denominação é muito claro, né, que os dons eles prevalecem até hoje. Todo mundo tem experiência de cura, de profecia, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, de maravilhas. Todos nós somos cercados aí de tantos testemunhos acerca da atualidade dos dons que, para o nosso contexto teológico, nem vale a pena ficar desenvolvendo esse tema. Não é verdade? Depois, batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção? Sim ou não? Aqui eu já vou entrar nos argumentos, tá? Para os tradicionais, não. Batismo com o Espírito Santo é igual à regeneração. Vamos lá, primeiro argumento. Não podemos usar, de acordo com o entendimento tradicional, Atos dos Apóstolos para fixar a doutrina. O que aconteceu em Atos, de fato, quando eles foram batizados do Espírito Santo, de fato eles falaram em outras línguas. Mas segundo os tradicionais, isso aconteceu por quê? Porque Deus precisava evidenciar que algo diferente estava acontecendo. Então era a necessidade daquele tempo. Era a necessidade de provar, de mostrar que, de fato, a promessa do envio do Espírito Santo estava se cumprindo ali. Então, como foi uma necessidade daquela época, não é correto transformarmos aqueles fatos históricos em doutrina. Outro argumento que eles utilizam é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, onde diz que todos fomos batizados em um Espírito. Esse aqui eu li num livrinho do John Stott chamado Batismo com o Espírito Santo e Plenitude no Espírito, em que John Stott ele demonstra que nas profecias, ali nas próprias palavras de Jesus, o termo dom, batismo, envio do Espírito, são todos termos sinônimos que são usados de maneira equivalente e não diferenciada, indicando que enviar o Espírito era uma coisa e batizar com o Espírito era outra. E um quarto argumento é a ausência dessa experiência pentecostal ao longo da história da igreja. Tá? Esses são alguns argumentos. Só que para nós pentecostais, o batismo do Espírito Santo é sim uma segunda bênção. Tá? Ele é sim uma segunda bênção. Diferente da regeneração, também chamada de novo nascimento e selo do Espírito. O batismo do Espírito Santo ele é revestimento de poder e ele não está relacionado à conversão. Os argumentos são os argumentos de Atos 2, 8, 10 e 19, em que fica claro que a conversão acontece no momento e o revestimento de poder acontece em outro. Fica mais claro, é óbvio, lá no relato de Samaria e de Éfeso. Outro argumento, que é a explicação para 1 Coríntios 12, 13, era que para Paulo, para a vida de Paulo, a conversão acontecia junto com o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que quando ele pergunta para aqueles irmãos, para aqueles discípulos, lá em Atos 19, se eles conheciam o batismo com o Espírito Santo, eles dizem que não. Paulo os batiza na água, já impõe as mãos, eles já são batizados com o Espírito Santo. Bom, é porque ele tinha muita unção. Paulo era cheio da unção. Então as pessoas já se convertiam, já eram batizadas na água e já eram batizadas no Espírito Santo, tá? Por causa da unção que estava sobre a vida dele. Então, para Paulo e para as igrejas fundadas por Paulo, a conversão ali, o batismo, ocorria junto com o batismo com o Espírito Santo. Outro ponto é que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala claramente acerca do dom de línguas, como algo presente ali na rotina da igreja, certo? Quer dizer, não foram fenômenos isolados lá de Atos dos Apóstolos. Nós vemos já, no momento posterior, isso acontecer lá na igreja de Corinto. O fenômeno de falar em línguas durante o culto na igreja de Corinto, que não aconteceu exclusivamente no momento do revestimento de poder. Que fique claro, aqueles irmãos, eles não foram cheios do Espírito Santo e depois nunca mais falaram em línguas. Porque se fosse apenas um sinal, eles falariam uma vez e nunca mais falariam. Como aconteceu lá com os anciãos de Números capítulo 11, como aconteceu com Saul, em 2 episódios em que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, aqui não, aqui a preocupação não era só ser um sinal. Depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles continuaram falando em línguas, inclusive nos cultos, dando a entender que isso era um fenômeno natural de uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. Depois o próprio Paulo também fala em Efésios 5,18, para a gente se encher do Espírito. Ele falou para uma igreja que era salva, que já tinha o Espírito Santo. Quer dizer, uma coisa é ter, outra coisa é ser cheio. Tá? Então esses são alguns argumentos da linha pentecostal. Próximo, o argumento dos tradicionais é que os termos dom, batismo e envio do Espírito são termos sinônimos. E de fato, irmãos, isso é verdade. Se você ler os textos, você vai ver que são expressões utilizadas como se fossem sinônimos. No entanto, elas são
usadas como se fosse sinônimo, a profecia estava sendo genérica. Ela estava falando do envio do Espírito Santo no sentido genérico, ela não estava sendo detalhista, certo? Por exemplo, eu vou mandar uma pessoa aí buscar tal coisa para mim aí na sua casa, tá? Aí a pessoa vai, pega uma coisa, depois ela volta para pegar outra coisa. O que eu falei tá errado? Não. Eu falei, ela vai buscar na sua casa, ela vai, só que o carro dela não cabe tudo. Então ela vai, pega uma parte, leva e volta, pega outra parte e leva. O que eu falei, ela vai na sua casa, continua de pé. Da mesma forma como as profecias que usam o termo dom, batismo, envio, como sinônimos, é porque ela está falando do envio do Espírito Santo. Ela não está entrando no detalhe. Nós observamos os detalhes quando nós lemos Atos dos Apóstolos. Outro contra-argumento, para o argumento tradicional, é que existem inúmeros relatos históricos acerca de experiências pentecostais, inclusive do falar em línguas, muito antes do movimento da Rua Azusa. Temos várias experiências com dons de cura, com dons de maravilhas, com ações sobrenaturais do Espírito, antes do avivamento da Rua Azusa, que é chamado avivamento pentecostal. Então existem relatos históricos, sim. E por que eles não são tão frequentes? Em primeiro lugar, por causa do esfriamento espiritual da igreja. Os fenômenos sobrenaturais acontecem em igrejas realmente avivadas. Em igrejas frias, eles não acontecem. Então, por isso que você não vê tantos relatos na história, mas você encontra muitos. Depois, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Para os tradicionais, como eu disse, o falar em línguas foi uma evidência somente Atos dos Apóstolos. Para nós pentecostais, ele é uma evidência permanente do batismo do Espírito Santo que acontece ainda hoje. E tem uma terceira linha, que é a linha adotada por alguns carismáticos, lembrando que vários carismáticos são pentecostais em doutrina, tá? Eles só são chamados de carismático por uma questão sociológica, que eles continuarem suas denominações históricas, tá bom? Mas tem muitos carismáticos que têm a mesma doutrina pentecostal. No entanto, alguns carismáticos, eles entendem que sim, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, que sim, o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, mas eles não acreditam que é a única, que é possível que uma pessoa ela evidencie que é batizada com o Espírito Santo através de outras evidências de que ela é cheia do Espírito Santo, como, por exemplo, outros dons espirituais. Então, a pessoa, às vezes, nunca falou em línguas, mas ela tem dom de visão, revelação, ela tem dom de cura. Base bíblica. Aquele mesmo texto que falam que todos fomos batizados em um Espírito, mesmo se a gente considerar que isso era um fenômeno natural dentro da realidade de Paulo, por isso ele usa a expressão todos, o mesmo Paulo fala, no mesmo capítulo, perguntando, todos falamos em línguas? Quer dizer, se todos são batizados com o Espírito Santo, por que nem todos falam em línguas? Se o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Agora, tem gente que acha que todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma visão tradicional. Não é essa visão aqui, tá, irmãos? Para essa galera aqui, batismo com o Espírito Santo é uma coisa, regeneração é outra. Aqui a gente está dentro do campo pentecostal. Aqui a única distinção é em relação à evidência do batismo com o Espírito Santo. Tá? E outro argumento é que durante a história da igreja você vai encontrar vários homens que eram cheios do Espírito Santo, que claramente defendiam a ideia de uma segunda bênção, como foi o caso, por exemplo, de John Wesley. John Wesley, ele teve experiências sobrenaturais com Deus, que ele acredita que ocorrerá após a sua conversão, que ele designava como experiências de santificação, quando você buscava muito a santificação e a oração, você vivia essa segunda experiência, e ele foi um grande propagador dessa teologia da segunda bênção, que inclusive posteriormente foi a base para a teologia pentecostal. O segundo argumento de que o falar em línguas não é a única evidência é que ao longo da história existiram pessoas que não falaram em línguas, mas claramente eram cheias do Espírito Santo. Jefferson, qual corrente você se filia? Eu ainda estou dentro do campo pentecostal, mas eu me filio a essa segunda corrente, de que é possível que uma pessoa ela tenha outros sinais de que ela é batizada com o Espírito Santo que não seja o falar em línguas. Agora, claro, a regra é o falar em línguas porque a gente encontra isso em Atos dos Apóstolos e nós não temos nenhuma evidência de que aquilo que aconteceu em Atos não acontece hoje. Então, acredito que excepcionalmente pode sim alguém não falar em línguas, ou falar uma vez só. Eu conheço gente que foi batizada com o Espírito Santo, falou uma vez só e nunca mais falou. Como também conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, a língua estreveia na cabeça, mas tinha medo de falar porque achava que estava imitando os outros. Aí no momento que ouviu uma pregação e recebeu uma oração, e o Espírito Santo falou, ó, eu já te batizei, abra a boca e fala. Não pense que é da sua cabeça. A pessoa foi lá e destravou. Acontece também. Então, ela não é da experiência dela falar línguas, mas ela demonstra claramente que é cheia do Espírito Santo. Tá? Então, eu acredito nessa segunda aqui. Por último, mantendo a chama pentecostal. Irmãos, antes de falar de manter a chama pentecostal, eu queria falar com vocês acerca do movimento, da história do movimento pentecostal.
Primeiro, a gente é muito devedor do movimento metodista. O movimento metodista foi um avivamento que aconteceu na igreja anglicana, depois foi exportado para os Estados Unidos através de John Wesley, seu irmão. E esses homens, eles, como eu falei, eles pregavam que depois da conversão existia uma segunda bênção, que era decorrente da santificação. Ele trazia para o ser humano uma nova experiência com Deus, uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. Então, o John Wesley ele advogava essa segunda bênção relacionada à santificação. Depois, no início do século XX, nós temos o Charles Parham, que era um homem que começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo como a terceira bênção. Para ele, a primeira bênção era a regeneração, para ele, a segunda era a santificação, meio que seguindo Wesley, e a terceira seria o batismo com o Espírito Santo. Posteriormente, a doutrina pentecostal identificou essa segunda bênção do John Wesley como sendo o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, essa teologia aqui do Parham acabou sendo negligenciada, abandonada, mesmo sendo ele um dos principais precursores teológicos da teologia pentecostal. Alguns discípulos, um dos discípulos de Parham foi o William Seymour, que foi o responsável pelo avivamento da Rua Azusa. Vou falar dele daqui a pouco. E o Parham, ele ensinava sobre isso, e mesmo ele não falando em línguas, ele ensinava que a evidência era falar em línguas. E algumas pessoas da comunidade dele foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas, muito embora o próprio Parham não falou. E dentro desses seminários sobre avivamento e batismo com o Espírito Santo, dentro desse contexto aí do movimento de santidade, um dos seus alunos, que era um pastor negro chamado de William Seymour, que sentava no corredor das salas de estudo, por causa da segregação racial que existia nos Estados Unidos. Esse homem, William Seymour, ele aprendeu com o Parham e começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo na sua congregação. Alguém ouviu e o convidou, ele era de Houston, Texas, e o convidou para Los Angeles. Quando ele chegou em Los Angeles, ele começou a ensinar sobre a doutrina pentecostal, mas ele próprio não, com a evidência do falar em línguas, mas ele próprio não falava. Aí o que aconteceu? Ele deu uma espécie de um seminário numa igreja, e o ancião local, o pastor local, era uma igreja congregacional, né? As igrejas tinham os anciãos, mas as igrejas que decidiam como que seria a administração da igreja. Mas o ancião não aceitou esse ensinamento, porque o próprio William Seymour não falava em línguas. Então, esse ancião ele fechou as portas da igreja, e os irmãos eram uma igreja metodista, e os irmãos decidiram se encontrar em outro lugar. E aí foram para uma casa, começaram a orar dentro dessa casa, e as pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Ficaram orando, acho que 4 semanas para a primeira ser batizada, depois outras começaram a ser batizadas, até que 6 dias depois de passar a noite toda orando, William Seymour é batizado com o Espírito Santo. E a partir das orações naquela casa, pessoas de vários lugares começaram a vir, e a casa ficava tão lotada que ela tinha uma varanda de madeira que a varanda desabou. E depois que aquela varanda desabou, eles perceberam que não podiam continuar na casa, saíram daquela casa e foram para um galpão na Rua Azusa, ou Azusa Street, lá em Los Angeles. E lá começou a igreja que inaugurou o avivamento pentecostal nos Estados Unidos e no mundo. Por que começou ali? Porque foi ali que o movimento pentecostal ganhou repercussão nacional e internacional. Mas desde os ensinamentos de Parham, já existiam chamas pentecostais, já existiam pessoas batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas em diversas partes dos Estados Unidos. Então, quando esse avivamento da Rua Azusa ganhou publicidade, várias pessoas em todos os Estados Unidos e em outras partes do mundo começaram a buscar esse avivamento pentecostal. E Deus começou a batizar com o Espírito Santo em várias igrejas, tá? Fora de Los Angeles. E uma dessas igrejas é a Igreja Batista, da qual o pastor Gunnar Vingre e o irmão Daniel Berg, eles eram membros. Eles eram de Chicago, e lá em Chicago o avivamento pentecostal chegou, eles foram alcançados, e de lá Deus mandou eles pregarem, eles viajarem para Belém do Pará para pregar no Belém do Pará. Então eles saem de Chicago, vão para Nova York, eles não tinham dinheiro da passagem para vir para o Brasil, e lá em Nova York um amigo encontra eles e dá para eles o dinheiro da passagem, então eles vêm para Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, eles começam a congregar numa igreja batista, porque eles eram batistas nos Estados Unidos, irmãos. Aqui eles foram se integrar numa igreja batista. Só que como eles começaram a falar em línguas e ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, eles foram expulsos da igreja e começaram a congregar na casa de uma irmã chamada Cecília Albuquerque. E nessa casa, a irmã Cecília foi a primeira batizada com o Espírito Santo,
e depois aquele grupinho deles ali de aproximadamente 15 pessoas foram todos batizados com o Espírito Santo, e a partir dali começou um avivamento pentecostal. Eles pregaram em Belém do Pará, fundaram igrejas em Belém do Pará, e anos depois eles foram, o Gunnar Vingre veio para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e iniciou a Igreja da Assembleia de Deus em São Cristóvão, que foi a igreja fundada, pastoreada diretamente pelo pastor Gunnar Vingre, aqui no Rio de Janeiro. Daqui do Rio de Janeiro, um dos homens que ele ganhou para Jesus, foi a segunda pessoa que ele ganhou para Jesus, foi o pastor Paulo Leva Macalão, que no seu ímpeto missionário começou a pregar no subúrbio do Rio, nos locais onde o trem passava, né? E um desses locais era Madureira. E ele se instala ali em Madureira e inicia ali o ministério de Madureira. Gunnar Vingre fica em São Cristóvão, mas depois ele fica doente, volta para a Suécia e outro pastor sueco assume o seu lugar e ele morre na Suécia. Essa igreja de São Cristóvão, que até pouco tempo atrás não fazia parte de Madureira, mas que nesse ano agora passou para Madureira. Então está sob a direção do bispo Abne Ferreira, que envia para lá os seus auxiliares, e essa igreja fundada pelo Gunnar Vingre é a igreja que hoje pertence ao Ministério de Madureira também. Então, eles vieram para cá. E o que eles trouxeram, irmão, na bagagem teológica deles? Primeiro, toda a doutrina batista. Só que uma doutrina batista não de linha reformada, tá? E sim uma doutrina batista de que o batismo de criança não era aceitável, tinha que ter um segundo batismo. O que diferenciava a igreja batista das outras igrejas históricas, as ordenanças da ceia e do batismo não eram chamados de sacramentos. Então todas essas influências batistas eles trouxeram para o Brasil. Inclusive vários hinos batistas e metodistas vieram para o Brasil também através deles a partir de traduções. Chegando aqui ao Brasil, então, eles instituíram a Assembleia de Deus, que tinha basicamente uma doutrina batista. E também tinha as peculiaridades ou ênfases do movimento pentecostal, tá? Que não é propriamente batista, e sim pentecostal. Vamos a eles. Primeiro, a doutrina do batismo do Espírito Santo como a segunda bênção, que tem como única evidência o falar em línguas estranhas. Segundo, a ênfase em ser cheio do Espírito. A igreja, a Assembleia de Deus, é marcada pela sua ênfase na pregação, na cobrança de que seus membros, seus obreiros, todos, sejam cheios do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Outra marca das igrejas pentecostais também são os dons espirituais, especialmente o dom de cura e de profecia. Outra marca, a ênfase na pregação da expulsão de demônios. Tá? É outra característica das igrejas pentecostais, que diferenciam muito elas das igrejas tradicionais. Outra característica, pregação sobre santidade. Isso é uma herança do movimento Holiness, lá dos Estados Unidos. Outra ênfase das igrejas pentecostais é a pregação enfática sobre o arrebatamento iminente da igreja, dentro de uma visão dispensacionalista, que quando o Daniel Berg e o Gunnar Vingre vieram para o Brasil, era a doutrina que estava na moda nos Estados Unidos. Tá? Lembrando que o dispensacionalismo é uma doutrina muito recente, tem 200, 250 anos apenas. Não tenho como falar sobre o dispensacionalismo aqui, mas já fica aqui que uma das ênfases era o arrebatamento iminente da igreja. E, por fim, uma ênfase muito grande na evangelização. Legado pentecostal no Brasil. Isso aqui eu queria trazer para vocês, que a gente tem que saber qual é o nosso legado para preservá-lo, certo? Primeiro, não basta ter o Espírito, é necessário ser cheio dele, tá? Aqui eu não estou nem falando da questão de você ser batizado com o Espírito Santo, isso aí é o mínimo, tá bom? Estou falando da ênfase em ser cheio do Espírito Santo. Segundo, não basta ser crente, é preciso ser santo. Outro elemento do legado pentecostal na igreja brasileira, pregação em todos os lugares. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, está falando sobre igreja, tal, Assembleia de Deus. A nossa igreja ela é passível de algumas críticas, irmãos, e é óbvio que deveria ser assim, porque senão ela seria perfeita, né? E não existe nada perfeito até Cristo se manifestar. E a gente estava falando dos defeitos e tal, numa conversa, mas eu falei para ela, cara, tô com essa mente, com esse entendimento, o que você está fazendo na Assembleia de Deus? Eu falei, cara, uma das coisas que eu mais gosto na Assembleia, sabe o que é? É que em qualquer favela que eu vou, em qualquer cantão do Brasil que eu vou, eu encontro uma. Não existe nenhuma denominação no Brasil e quem sabe até mesmo no mundo que tenha um alcance entre os excluídos, entre os simples, como a Assembleia de Deus. Ou como as igrejas pentecostais de modo geral, mas principalmente a Assembleia de Deus. Não existe.
E por que não, irmãos? Porque para nós, ser cheio do Espírito Santo é mais importante do que ter um seminário. Ser cheio do Espírito Santo é mais importante do que ter o cargo de pastor. Para nós, se o camarada ele demonstra que tem o Espírito Santo, a gente já bota ele para dirigir igreja. Claro que isso vai trazer problema, mas traz muito mais solução que problema, porque alcança muito mais rápido. Tomando algumas medidas para equilibrar ou para frear os problemas que isso pode gerar, isso é maravilhoso. Quarto legado, a importância do ministério dos leigos, quer dizer, pessoas sem formação atuando ativamente em posições de liderança, em posições de destaque. O ministério feminino, que dentro das igrejas pentecostais tem uma grande proeminência. As irmãs de oração, as líderes de departamento, agora estão dirigindo igreja. Essa parte eu já não concordo tanto, porque eu acredito que não tem base bíblica. Mas, sem dúvida alguma, quem carrega a Assembleia de Deus nas costas são as mulheres, sem dúvida alguma. Próximo legado negativo, que são as distorções das nossas doutrinas principais. Primeiro, essa doutrina de ser cheio do Espírito Santo, a gente acaba enfatizando tanto isso, que acaba gerando um monte de crente menino que sente a necessidade de ficar dando demonstrações externas de que está cheio do Espírito Santo, aí cria movimento de cai-cai. Síndrome de profeta é uma característica também. Como a gente dá muita ênfase para o Espírito Santo, parece que ser usado por Deus te chancela a falar o que você quiser, a ser grosseiro, a ser estúpido, te chancela a ser insubmisso. Tem muita gente no nosso meio que, porque é usado por Deus em alguma área, passa a ter síndrome de profeta. E aqui eu estou falando da termo profeta em sentido negativo, tá? Em sentido pejorativo. É óbvio que é bom que todos fossem profetas. Quando eu falo síndrome de profeta, eu estou me referindo àqueles que, por se acharem profeta, não precisam se submeter a ninguém. Depois, outra distorção que acaba acontecendo também no nosso meio, por isso a gente tem que vigiar, que é que qualquer um se sente habilitado para abrir igreja. Na igreja tradicional, o camarada, ele faz o seminário de 4, 5 anos, depois ele trabalha como pastor auxiliar, depois uma igreja convida ele para uma entrevista, e aí se ele passar, ele assume uma igreja. Por isso não conseguem crescer tanto, né? Porque o grau de exigência é muito grande para uma pessoa ser pastor. No nosso meio é liberado. Isso tem um pró, que você expande o evangelho muito rápido, e isso tem um contra. E qual é o contra? É que qualquer pessoa do meio pentecostal se acha habilitado para fundar a igreja. Então o que você mais vê é igrejinha de porta de fundo de quintal, com a placa Assembleia de Deus, sem nenhuma base bíblica, sem nenhum conhecimento da história da Assembleia de Deus, sem nenhuma preocupação com a perpetuação do legado da Assembleia de Deus, mas porque o camarada deu meia dúzia de língua estranha, deu 2 rodadas, ele já acha que pode ser pastor de uma igreja. Então isso é uma consequência, um efeito colateral negativo. Outra, a nossa ênfase nos dons espirituais, na sua distorção, faz com que a proeminência do culto fique vinculada a milagre. Então, culto bom é culto que tem milagre, certo? Ou então o pregador, que pode pregar das cartas de Paulo, de todo tipo de ensinamento de Jesus, mas ele só prega histórias relacionadas a milagre. Isso é também uma distorção do nosso meio. A gente acaba também gerando um povo que vive correndo atrás de milagre, de sinal, de profecia. E também criamos um ambiente favorável para o surgimento de líderes carismáticos que acabam se tornando verdadeiros gurus espirituais para boa parte das pessoas. Pessoas que, por causa do dom, são seguidas cegamente pelas outras pessoas. Então, isso acontece menos nas igrejas tradicionais. Outro fenômeno também que é um efeito colateral negativo, que a gente tem... Tudo que eu tô falando aqui, irmãos, é pra gente vigiar, tá? Não tô falando que a tua igreja, toda a Assembleia de Deus tem tudo isso aqui, não. Tô falando de um modo geral, da Assembleia de Deus como modo geral. Na nossa ênfase acerca da expulsão de demônios, nós temos também o surgimento de muito misticismo. Tem gente que tudo para ela é demônio, tudo é do capeta, tudo é do inferno. Uma visão muito maniqueísta da vida. Nós temos também, dentro do movimento de santidade, a imposição de costumes, como se fosse imposição de santidade. A ênfase sobre o arrebatamento iminente da igreja também consolidou uma corrente do dispensacionalismo muito nociva, que abandonou a teologia do reino. Eu não tenho como mergulhar nisso aqui, tá? Agora, infelizmente. Existem novas ondas do dispensacionalismo que são muito mais saudáveis, que conciliam a teologia do reino com o dispensacionalismo, mas são doutrinas muito modernas, tá? Mas o dispensacionalismo clássico, ele é um problema teológico grave. Outro dia eu falo sobre isso. E o evangelismo, que gera um crescimento, às vezes, desordenado, né? Com muita gente despreparada. É um efeito colateral. Então, o que é uma virtude, por um lado, se for mal administrado, pode gerar um problema do outro. Lembrando que todos esses defeitos aqui não significa que tem na tua igreja, não, tá?
como eu vou repetir pela milésima vez, isso aqui são defeitos que acontecem em algumas Assembleias de Deus pelo Brasil. Eu estou falando em termos gerais. Estou falando que toda Assembleia de Deus é assim, não. Então, irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Como assim, Gerson, voltar ao primeiro amor? Vamos voltar para o nosso legado. Vamos voltar para o nosso legado. Voltar a clamar batismo com o Espírito Santo. Voltar a falar para as pessoas que elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Voltar a falar que as pessoas precisam buscar os dons com zelo. Voltar a falar sobre expulsão de demônios, santidade, arrebatamento, evangelismo. Precisamos voltar a falar sobre os assuntos que marcam a nossa identidade. Porque essa é a nossa grande contribuição para a Igreja de Cristo do nosso tempo. Essa é a nossa contribuição. A Igreja Reformada, a Igreja Luterana trouxe a sua contribuição. A Igreja Reformada, ou Presbiteriana, trouxe a sua contribuição. A Igreja Batista trouxe a sua contribuição. E a Igreja Pentecostal trouxe a sua contribuição. Precisamos reavivar o ensino do nosso legado teológico, para que a gente possa reforçar esse legado nos nossos dias e não fique sendo estudado apenas como características do passado da nossa denominação. Mas trazer esse legado para hoje depende de mim e de você. Amém? Vamos falar aqui sobre os comentários que nós recebemos. Primeiro, nosso irmão Alexandre falou assim: glória a Deus, evangelista Jefferson, aula abençoada. Manda paz do Senhor para o pessoal de Pernambuco. Um abraço, meus irmãos de Pernambuco. Pessoal do Ministério de Madureira, Adebrais, Campo Paulista. Congregação de Olinda. Que Deus abençoe nossos irmãos aí de Olinda, Alta Conquista. O nosso irmão colocou assim também: Pai do Senhor, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Onde encontro o PDF da aula? É só para os membros, irmão. Só para os membros, tá? Aí é o seguinte: quem se tornar membro pode me mandar um zap ou me chamar no Instagram e me pedir o slide que eu mando para você, tá? Mando em PDF e posso mandar em Word também. Teve a irmã aqui, irmã Kelly, tá com saudade de você, irmã Kelly. A irmã Kelly colocou um excelente resumo, irmãos, de vários assuntos interessantes que eu falei na última aula. Tá? Se a irmã Kelly colocar comentário na próxima aula, leia, que os comentários dela são maravilhosos, tá? Pode ler que vai ser bênção na tua vida. Nós temos também o nosso irmão Rômulo. Rapaz, a primeira vez que assisto sua aula, gostei muito, Deus abençoe. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe também. O pastor Josué. Paz do Senhor, ilustre professor, sou pastor presidente de um campo, indiquei seus comentários a um professor da nossa EBD, parabéns pelo excelente trabalho. Me sinto muito honrado, pastor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode ter certeza que para mim é uma honra a sua recomendação e o seu comentário. Próximo, irmã Norma. Pai do Senhor Evangelista Jefferson, aula abençoada, mas gostaria de fazer uma pergunta, dar honra a quem tem honra. Será que entre nós há os que não têm honra? Irmãos, a honra ela é medida pelo que a pessoa já fez na vida, né? Tem pessoa que tem mais honra do que outras. Por exemplo, a Bíblia fala para a gente se colocar de pé diante das cães, dos cabelos brancos. A Bíblia fala para a gente honrar as autoridades, para a gente honrar os líderes, os pastores. Então, a Bíblia fala também para que a gente tem que honrar os membros do nosso corpo que são mais frágeis. Então, a honra ela é estabelecida pelo que a pessoa já fez, pela sua história de vida, pela sua reputação. E claro que tem gente que tem mais honra que outra. Eu ensino na minha casa o seguinte, ó, na hora que a gente está sentado à mesa, nossa mesa é pequena, só dá 4 lugares, eu e minha esposa e mais 2 filhos. Se eu tenho visita em casa, eu ensino para meus filhos, ó, se tem adulto na casa, criança não fica na mesa. Se tem adulto, criança senta na cadeira ao lado, senta no sofá, senta no chão, mas é o adulto que senta na mesa, porque a Bíblia manda a gente dar honra a quem tem honra. Então, os mais velhos têm que ser mais honrados do que os pequeninos. Claro que no momento de escassez, mulheres e crianças primeiro. Mulheres, crianças e idosos primeiro. Na escassez, prioridade são os vulneráveis. Porém, em circunstâncias normais, você tem que priorizar honrar quem merece honra, tá bom? Então, de fato, tem pessoas que têm mais honra do que outras. O que é diferente de dignidade. Dignidade todo mundo tem igual. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é imagem e semelhança do Senhor, mas a gente não pode confundir dignidade com honra. Revisão. Irmãos, já passou tanto tempo que eu não vou fazer revisão com vocês não, tá? Deus abençoe a todos, curta, comente, compartilhe e Deus te abençoe em nome de Jesus.